Fala pessoal, espero que estejam tudo muito bem com vocês, tá? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal O Saber da Química. Be strong. Bom, estou aqui eu novamente, não é? Gravando em tempo recorde. A última aula que eu gravei foi ontem, gravei uma aula para Química Geral. E estou aqui hoje para gravar uma aula não do assunto da Química em si, mas de um assunto que é estudado no superior de Química, né? Numa matéria chamada Álgebra Vetorial e Geometria Analítica, que é justamente uma matéria que eu estou pagando agora, no primeiro período, e que uns colegas meus também estão pagando. Então eu vim aqui através desse vídeo, através desse canal, com a sequência de vídeos, né? Ajudar eles de alguma forma a estudar. Então, isso aqui é um conjunto de aulas que eu vou estar gravando, que vai ser basicamente um apoio para os alunos de Maxwell, né, da matéria de vetores e geometria analítica, tá certo? Então, justamente por isso, nós vamos começar hoje com geometria analítica, né, o conteúdo da segunda prova da primeira unidade de Maxwell, né? Então, que é justamente começa por circunferência, a parte de geometria analítica, tudo certo? Então vamos lá para a definição, não é? O que é uma circunferência? Então chama-se circunferência ao lugar geométrico, e entenda aquele lugar geométrico como um conjunto de pontos que obedecem a uma certa propriedade, que é justamente uma propriedade dessa que vai caracterizar o que é uma circunferência, tá? Então, chama-se circunferência ao lugar geométrico formado pelos pontos com a seguinte propriedade. A propriedade é essa aqui, ó. Dado um número positivo R, um número real, tá? E um ponto C de coordenadas A e B, um ponto C fixado, tá? Que nós vamos chamar de centro da circunferência. A circunferência é o conjunto de todos os pontos P com coordenadas X e Y. Isso aqui é um ponto arbitrário, tá? Qualquer ponto do plano. Tal que a distância desse ponto fixado até esse ponto P arbitrário é constante igual a R. Então, aqui é basicamente essa propriedade que caracteriza a circunferência, né? A circunferência é o conjunto de todos os pontos, tal que a distância do ponto fixado até esse ponto arbitrário seja constante igual a R. Assim, talvez seja um pouco difícil de memorizar, de ver assim, né? Então a gente passa para o desenho aqui que fica mais completinho e mais fácil de entender. Então, dado um ponto C, um ponto fixado, tá? E um ponto P, um ponto qualquer, um ponto arbitrário, o conjunto de todos esses pontos em que a distância desses dois pontos aqui, entre os pontos C e P, esse ponto P aqui sendo qualquer ele, se a distância desses dois pontos for constante igual a R, nós temos aqui uma circunferência, tá? Então, por exemplo, se eu colocasse uma vareta aqui deste tamanho, né, e fixasse esse ponto aqui e fosse girando apenas essa parte daqui, a gente ia ver que no final de uma volta ia formar uma circunferência. Então, circunferência é basicamente isso aqui. Como estamos trabalhando com geometria analítica, o que nós estamos focados aqui é descobrir uma equação que descreve esse objeto aqui no plano. Que é justamente isso que a geometria analítica faz. Então, a gente pega objetos e associa a esses objetos equações. É isso que a geometria analítica faz. Então, nosso objetivo vai ser esse: jogar essa circunferência aqui no plano cartesiano, e descobrir aqui as equações que descrevem essa circunferência, tá certo? Vai ser justamente o próximo quadro. Então você pode copiar aqui, caso não copiou, tirar um print se quiser. E no próximo quadro eu já venho com as equações da circunferência. Pronto, pessoal, a partir daqui eu vou construir a equação da circunferência, tá? Aquele que a gente chama de equação reduzida da circunferência. Existe a geral, mas a gente vai chegar lá daqui a pouquinho, tá certo? Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu apenas coloquei a circunferência no plano cartesiano, né? O eixo x, o eixo y e tudo mais. E coloquei aqui lembrando que o ponto fixado, que é o ponto C, tem coordenadas A e B, e o ponto P, que é o ponto aleatório, tem coordenadas x e y. Então, nós vamos aqui apenas colocar isso no quadro, né? Então, coordenada x do ponto C vai ser A, tá? Aqui, ó, coordenada x do ponto C vai ser A e a coordenada y vai ser B. Apenas colocando as coisas no quadro, tá certo?
Coordenada x do ponto C vai ser x, né? X porque tá aqui, né? Não tem nada a ver com esse x aqui, não. E coordenada da y do ponto P vai ser justamente y. Apenas escrevi aqui as coordenadas, tá certo? Não fiz nada mais. E como é que eu faço agora para descobrir a equação da circunferência? Aqui nós temos uma distância, né? Seria x menos a. Por quê? Porque o x aqui está à direita, o a está à esquerda, então tipo, isso aqui é a distância. Se nós tivermos uma linha reta, né? Uma estrada, por exemplo, e aqui fosse o quilômetro 7 e aqui o quilômetro 9, a distância entre eles seria 9 menos 7, né? No caso, 2. Então aqui nós temos essa distância e aqui nós temos essa distância, y menos b. O mesmo sentido lá que eu apliquei no exemplo anterior. Então, minha gente, isso daqui vai ser justamente uma distância, né? Uma distância. Isso aqui também vai ser outra distância. Agora, olha o seguinte. Você concorda comigo que essa distância aqui é exatamente igual a essa distância aqui? Então, eu só vou projetar ela aqui em cima. Então, vou projetar ela aqui em cima. Que vai ser isso aqui. Isso aqui é do mesmo jeito. Eu vou projetar essa daqui aqui do lado. Porque é a mesma coisa, tá certo? Então você concorda comigo que aqui eu formei um triângulo retângulo. E um triângulo em que o ângulo daqui é 90 graus. Se aqui eu formei um triângulo retângulo, eu posso aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Lembra que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa? Então, vou escrever isso. A soma do quadrado dos catetos. Quem são os catetos? São esses dois aqui, né? Porque são os menores, a hipotenusa é o maior, porque é o R, né? Geometria. Tá. Quem são os catetos? Primeiro cateto é esse aqui, ó. Esse aqui não é igual a esse, então isso aqui mede isso aqui. E quem é isso aqui? A distância disso aqui é x menos a. Então, vamos colocar aqui. Colocar entre parênteses, porque isso aqui vai estar ao quadrado. Então, x menos a ao quadrado. Isso aqui é a distância e a soma dos quadrados dos catetos, ó, é do teorema de Pitágoras. Mas, quem é o outro cateto? Isso aqui, né? Y menos b. Então, y menos b ao quadrado. Tudo isso aqui ao quadrado. A soma dos quadrados dos catetos vai ser igual ao quadrado da hipotenusa. Quem é a hipotenusa nesse caso, vai ser r. Então, vai ser r ao quadrado. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Tá certo? E essa daqui, meu povo, é a equação reduzida da circunferência. Aqui. Justamente a equação reduzida porque os termos que estão aqui formados, eles já estão fatorados, né? Já estão na fórmula mais simples. E qual seria a equação geral da reta? Da reta não, da circunferência. Seria justamente nós desenvolvermos essa conta aqui. Ou seja, isso aqui é um produto notável, né? A diferença o quadrado da diferença. Isso aqui também. Então, se nós resolvemos essas contas aqui, nós chegamos na equação geral da circunferência. Isso aqui, produto notável, né? O produto da diferença. Vai ser o quê? O quadrado do primeiro é x. Então, vai ser o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, que é a ao quadrado. Tudo isso aqui vai, ó, isso aqui é isso aqui, ó. Eu apenas reescrevi da forma mais corrida dela, né? Mas agora eu vou reescrever isso aqui na sua forma não fatorada. É a mesma coisa, ó, o quadrado da diferença vai ser quem? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E isso aqui tudo tem que ser igual a r ao quadrado. Quase que não deu aqui. Então, eu vou basicamente fazer o que aqui? Apenas reorganizar, né? Vou colocar os que tem x e y para cá e os que não tem para lá. Isso vai ser igual a x ao quadrado
mais y ao quadrado, menos 2ax, né? Menos 2ax, menos 2by, mais a ao quadrado, mais b ao quadrado. E isso aqui tudo é igual a r ao quadrado. Eu não fiz nada aqui, eu apenas reescrevi isso aqui organizando, tá certo? Então o y que estava aqui, ó, eu trouxe mais para perto do x. Isso aqui que estava para cá, eu coloquei mais para cá. E o a ao quadrado que estava aqui, eu coloquei perto do b ao quadrado, tá certo? Desenvolvendo isso aqui, eu vou ter basicamente... O que eu vou fazer basicamente é jogar o r ao quadrado para esse lado da igualdade. E ele aqui está positivo, vai passar negativo. Então, para não escrever toda essa equação de novo, eu vou apenas fazer isso aqui. Então, o r ao quadrado estava lá positivo, vem para esse lado da igualdade negativo. E como lá não ficou sem nada, ficou zero. E essa daqui, senhores, ela é a equação geral da circunferência. Certo? Então, apenas aqui escrevendo, né? Equação geral da circunferência. Tudo bem? Então, recapitulando, coloquei a circunferência no plano. Sei quem são as coordenadas dos dois pontos, do ponto C, que é o ponto fixo, e do ponto P, que é um ponto aleatório, tá certo? A distância entre eles tem que ser constante igual a R para ser considerado uma circunferência. E como eles estão aqui e eu projetei isso aqui, eu formei um triângulo retângulo. Logo, apliquei o teorema de Pitágoras. Colocar aqui, para quem vê assim, né? Colocar aqui. Teorema de Pitágoras, tá certo? Então, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E isso aqui é a equação reduzida da reta. Reduzida porque os seus termos já estão fatorados. Se eu desenvolver esses produtos notáveis aqui, quadrado, soma da diferença, vai ser o quadrado do primeiro, como aqui tem o menos, vem menos aqui, ó. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mesma coisa para cá, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E tudo isso aqui vai ser igual a r ao quadrado. Então, desenvolvendo aqui e colocando o r ao quadrado que estava para cá, para esse lado negativo, eu descobri a equação geral da circunferência, tá certo? Então aqui é basicamente isso. Essas são as duas equações que descrevem a circunferência. Essa daqui, em que, se eu souber, né, essa daqui que é mais fácil de saber o ponto A e o ponto B, né, que eles estão realmente explícitos. Então, se eu sei quem é A e quem é B, eu sei as coordenadas do centro. Se eu sei quem é X e quem é Y, eu sei as coordenadas do ponto aleatório que forma a circunferência, tá? E isso aqui é a equação que descreve essa circunferência. E eu vou ter basicamente questões relacionadas a isso, né? Então eu vou dar o ponto da circunferência, por exemplo, o centro da circunferência, né? E vou pedir basicamente e a equação, e vou pedir, por exemplo, o ponto, ou pedir a equação como um todo. E posso fazer o contrário, eu posso dar a equação, seja ela geral ou específica, tá? Ou reduzida, e pedir a você a coordenada do ponto do centro, tá? Então eu posso pedir tanto do centro, eu posso dar o ponto do centro e pedir a equação, e posso dar a equação e pedir o ponto do centro. E esses são basicamente exemplos que nós vamos ver no próximo quadro. Então se você não copiou, pode copiar aqui, bater um print. E no próximo quadro nós vamos resolver duas questões. Uma indo do ponto para a equação e outra voltando, da equação para o ponto. Então acompanha aí. No próximo quadro eu vou colocar isso aí. Fala pessoal, passando aqui no final do vídeo para dizer um negócio a vocês, que é o seguinte. Quando eu estava editando esse vídeo, né, eu percebi que ele tinha ficado muito grande, o vídeo tinha ficado um vídeo de 50 minutos. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir esse vídeo em dois. Então o primeiro, que é esse que vocês acabaram de ver sobre a teoria, e o segundo, que é sobre os exemplos da teoria que a gente viu, né, como transformar a partir do centro e do raio como obter as equações, e a partir das equações como obter as coordenadas do centro e o raio, tá certo?
Então, só para ir localizar vocês, aí depois desse vídeo vai ter o dos exemplos, né, os 2 exemplos também. Dividir para não ficar muito grande, tá certo? Então é isso, pode continuar aí assistindo aí e boa aula, hein?